Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces, de reflexões, de fortalecimento da alma e de cultivo de espiritualidade. Vamos buscar no contato, através do nosso pensamento e sentimento com o alto, as forças para esse momento. Querido Jesus, nos envolva em suas vibrações de paz e luz, para que, com maior cota de ânimo, de coragem, de esperança, caminhemos os nossos dias. São dias, para muitos de nós, tumultuosos, desafiadores, mas sabemos, Mestre, que o Senhor não desampara uma sequer de suas ovelhas. Pedimos que essa incessante proteção continue a nos fortalecer, que caminhemos com segurança esse dia, essa fase da nossa vida. Ampare os nossos entes queridos, os nossos lares, fortaleça-nos com a coragem devida e que os nossos pensamentos encontrem sintonia com o alto. Que tenhamos sempre uma brecha ofertada ao alto para aqueles instantes em que muitas vezes nos falham recursos, mas sabemos que atento o Senhor nos proverá. Guarda-nos, ampara-nos hoje e sempre, assim seja. Muito obrigado. Meus amigos, do capítulo 11 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nós temos Abre a Porta, onde Emmanuel traz um trecho do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Comentários do benfeitor. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu Espírito, de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação, o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna.
Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos, cada dia, às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante, em Cristo, para a vida eterna. Meus amigos, sem sombra de dúvidas, Jesus, como governador espiritual do planeta, como governador espiritual da Terra, espírito puro, perfeito que é, teria inúmeras possibilidades de renovar os sentimentos, aquilo que vai no íntimo de cada discípulo. Só que é uma construção que cada discípulo deve realizar. Muitas vezes nós mesmos nos indagamos, não é? Por que ainda não despertei para isso? Por que ainda tenho tanto medo, tanto receio? Por que me falta fé no momento precioso que eu mais necessitava? Por que essa angústia? Por que determinados pensamentos? Por quê? São dúvidas mesmo daqueles que têm a informação do Evangelho. Mas Jesus, ele nos permite colocarmos em prática, através das experiências e do tempo, vivenciar o Evangelho para a compreensão. Porque ter a informação é diferente de compreender. Sabemos muitas coisas, mas somente com a experiência prática é que compreendemos a importância e a assertividade daquela lição. Sabemos, por exemplo, da importância do perdão, mas somente quando vivenciamos o perdão é que sentimos que nos libertamos, que estamos mais leves, que não ressentimos, não ficamos amargurados quando recordamos a cena, a situação vivida. Sabemos a importância da esperança, mas quando vivemos na prática, no momento de dificuldade, e percebemos que há esperança, há saída, há luz ao final do túnel, como se diz, como aquilo é importante para nós. E quando se concretiza aquilo que era alvo da esperança, vem a realização que nos fala: continue firme, porque da próxima vez você vai precisar. E da mesma forma que superou dessa, irá superar novamente. E vamos consolidando e construindo a nossa fé, que é a confiança irrestrita em Deus por conhecermos as leis de Deus e como elas agem em nosso íntimo, porque nós não estamos à parte da criação. São experiências que nós vamos vivendo e aí vamos percebendo, sentindo, vamos confiando nessa estrutura espiritual que a tudo provê, mas que depende de nós para nos movimentarmos. É igual o campo. Se o lavrador não cuidar, não tirar as ervas daninhas, não preparar o solo, não colocar a semente, como ela vai germinar? Então, as possibilidades são dadas, mas temos que arregaçar as mangas e no nosso dia a dia estarmos atentos a essas oportunidades que surgem. Atentos porque às vezes nós passamos um dia todo e não percebemos a mão de Deus em nossas vidas. Passamos um dia todo e não nos damos conta de que a nossa experiência é espiritual. Se observarmos, quantos não chegam junto de nós para uma conversa que vai além de uma conversa cotidiana do dia a dia, trazendo uma amargura, trazendo um drama, e aí nós temos que estar atentos para também direcionar. Quantos aprendizados de vida não temos ao ouvir as histórias dos outros, as histórias alheias? Quantas oportunidades no bem que nós temos simplesmente por estarmos atentos em poder ajudar esse, ajudar aquele, auxiliar a todos. Essa atenção
é importante, porque somos espíritos desenvolvendo uma experiência na Terra, uma experiência material, mas não somos simplesmente matéria. O Espírito Emmanuel ainda chega a comentar que as inspirações de Jesus permanecem à nossa volta, sugerindo modificações úteis. Quantas intuições, quantas inspirações vêm do alto para que a gente analise os próprios tormentos, para que a gente perceba as nossas dificuldades em termos de sentimentos, para que identifiquemos que aquelas cenas da vida não surgem ao acaso, mas é uma providência do alto para que a gente se renove e se recupere. São as sugestões de Deus, são as sugestões do alto, são as providências do Cristo, para que ninguém passe no nosso caminho sem uma razão de ser, para que não nos surja algo sem um propósito. Tudo aquilo que surge na nossa vida tem um propósito. Se nós estamos cumprindo com o nosso dever, que é uma obrigação moral, aquilo veio para nos mostrar algo importante para a construção que temos que fazer. Cada existência é uma oportunidade de construir um valor, construir uma virtude. E as portas fechadas e os impedimentos são as nossas proteções, para que não venhamos a cair novamente no que já caímos em vidas anteriores. Se não estivermos cumprindo com o nosso dever, quantos processos dolorosos, mas que também são alertas para que a gente volte, se desiluda. E isso é muito perigoso, a ilusão do discípulo. No livro Boa Nova, Humberto de Campos traz a ilusão de Judas. Mesmo convivendo com Jesus, vivia no íntimo um tormento que ele criou. Ele tinha uma ideia de que as coisas estavam num caminho, só que não estavam. Era uma ilusão dele. Que ele era alguém que na realidade não era. Ele tinha tormento. E ele se considerava peça-chave para a solução das questões que Jesus veio resolver. Confundiu as questões espirituais com materiais, considerando que ele deveria assumir a frente das questões políticas, a fim de expulsar os estrangeiros e depois colocar Jesus, sim, no lugar que era merecido, porque ele amava o Cristo, mas era uma ilusão criada por ele. Temos que tomar cuidado, porque talvez, muitas vezes, estejamos criando toda uma história que só existe na nossa mente, perturbada. Caiamos em si, né? Vamos viver uma realidade. Igual aquela frase do Evangelho, caindo em si, Pedro chorou amargamente. Então, muitas vezes, somente quando nos damos conta de que aquilo que imaginávamos só existia na nossa mente, de ilusão, é que precisamos voltar. E às vezes a dor surge. Da mesma forma daquele homem que saía de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém, que simboliza a espiritualidade, para Jericó, que era o mundo. Caiu literalmente do cavalo. Então, saiamos dessa ilusão. Analisemos qual realmente são os nossos tormentos. E pedindo inspiração para Jesus, portas serão abertas para uma nova construção de luz e de paz em nossas vidas. Que, nesse momento, os bons espíritos possam envolver-nos, iluminar-nos, envolver os nossos entes queridos, os nossos lares, fluidificar a nossa água, colocando nela os recursos que mais precisamos, que envolva os lares dos idosos, envolva as creches, as casas transitórias, aqueles que pensam em suicídio, em aborto, os desempregados, os moradores de rua,
aqueles que estão nos presídios, suas mães, seus familiares que os amam e que sofrem. O nosso Brasil, Jesus, os nossos dirigentes e governantes. Muito obrigado pela oportunidade da vida, pela oportunidade de fazer as experiências que o Senhor nos permite aqui na terra. Assim seja, graças a Deus.